Ao vivo, as nossas segundas-feiras de muita conversa curta. E hoje, se a nossa conversa for como a nossa viagem, que nós iremos aqui falar, que é a preparação para fazermos longas viagens, expedições, então aí a conversa curta vai ser uma expedição longa. Ah, gente, vontade de não parar é muita, né? Porque assuntos dos mais diversos surgem numa conversa de viagem, né? De viagens. E hoje não vai ser diferente. A gente vai trocar uma ideia sobre como se preparar, quais são os preparativos que envolvem uma grande expedição de moto, né? Você pretende fazer uma longa viagem? Ah, Tutu, eu vou fazer uma longa viagem de meses. Cara, eu não sei nem por onde eu começo. Eu não sei nem por onde eu começo. Bom, esse é o nosso assunto de hoje. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui na nossa conversa curta, né? Eu e a Marcita estamos atentos e todas as segundas-feiras, às 20 horas, no nosso Instagram, Tutu Rossi Mototurismo, a gente tem uma conversa, um bate-papo, uma troca de informações, de experiências, né? Entre todos vocês que estão sempre junto conosco, participando, participando e muito de todas as conversas que nós tivemos até hoje. Tem assíduos fiéis aqui, fiéis, que toda segunda-feira estão conosco já há muito tempo. A gente tem mais de 6 anos esse programa voltado a mototurismo nosso. Não era conversa curta antes, era Tutu Rossi Mototurismo, o nome do programa. E eu estava numa rádio fazendo programa lá em Santo André, depois eu fui para São Paulo, na AMI-BR, no apoio ao motociclista estradeiro AMI-BR TV, e depois eu resolvi seguir uma carreira solo, eu e a Marcita fazendo as nossas conversas curtas, né? E aqui estamos, mais uma segunda-feira, e sejam muito bem-vindos. Valeu? Bom, então como sempre, eu vou pedir a todos, como é um assunto que eu tenho certeza que alguns conhecem e têm experiência em viagens distantes, em viagens longas, contribuam aqui, né? Complementem o que eu estou falando, né? Corrijam alguma informação que está errada ou defasada, não atualizada. Embora isso, eu tomo sempre muito cuidado nesse sentido de estar informações corretas, atualizadas e que nos sirvam, né, muito se nós precisarmos. Então, esse cuidado a gente sempre vem tomando muito em nossas conversas curtas, né? Então, mostrem a experiência que você já falou, que você já tem, se você já fez alguma viagem longa. Tutu, eu fui para o Alasca, que não é difícil encontrarmos um amigo que foi para o Alasca hoje, né? E assim como tem várias bibliografias, relatos sobre como viajar ao Alasca, né? Ushuaia ao Alasca. Hoje não é difícil encontrar informações sobre esse tipo de expedição, né? Porque o brasileiro, ele de algum tempo para cá, ele está fazendo muito viajando para o Alasca. Tanto é que tem o grupo do Alasquianos, que fizeram um encontro agora em fevereiro, eu acho que foi... onde que foi a cidade? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Marcita aqui sempre antenado. Foz do Iguaçu tem centenas de pilotos, não são meia dúzia, nem dezenas. Tem ali, gente, mais de 100 e poucos pilotos que agora, nos últimos anos, foram para o Alasca. Então, observe que é uma expedição, 3, 4 meses, tem janela de tempo, senão você pega o inverno e é muito frio, né? Atravessando o norte lá dos Estados Unidos, depois pegando Canadá, até chegar no Alasca, região extremamente gélida, né? Muito fria. Se começar a esfriar, não dá para ter que esperar o verão para poder chegar no Alasca. Então, assim, hoje você tem inúmeros relatos das pessoas que estão se aventurando a viajar cada vez mais longe. E é essa a nossa conversa de hoje. Como que a gente poderia iniciar um preparativo, né? Nos prepararmos para uma expedição longínqua, né? Enfim, de muito tempo, enfim, tá? Vamos conversar um pouquinho e eu peço a ajuda aí de todos que já têm essa experiência em expedições
que possam aqui contribuir com a nossa conversa curta de hoje, né? Por onde começar? Por onde começar? Bom, primeira pergunta que temos que nos fazer, né? Você vai fazer para você mesmo. Eu estou fazendo esta viagem por quê? Né? Então, essa pergunta, ela vai servir de foco em todo o seu planejamento para esta expedição, para esta viagem longa. Por que eu vou fazer uma expedição, né, longa, uma longa expedição? Por quê? Motivos pessoais, ou você fez alguma promessa, ou é gastronômico, ou é porque você realmente gosta de aventuras, ou porque simplesmente resolveu ir, enfim. Por que você está fazendo esta viagem? Então a primeira pergunta que tem que estar muito clara para você é conseguir responder esta pergunta. Por que eu quero fazer uma expedição, uma longa expedição? A partir do momento que está claro na sua cabeça por que você vai fazê-la, isso vai sempre te manter em foco antes e durante a viagem, porque você sabe o seu propósito dessa viagem, o porquê você está realizando. Daqui a pouco eu vou contar rapidamente alguns pilotos que eu conheço, amicíssimos, que viajaram o mundo, e por que tomar essas decisões. É muito interessante o relato de quem decide fazer algo que sai um pouco do normal, né? E às vezes até muito do normal para muita gente, né? Bem, e a segunda pergunta é: quanto tempo eu tenho ou eu quero fazer esta longa expedição? Eu tenho 1 ano, tranquilo? 6 meses, 4 meses? 4 meses dá para ir para o Alasca. 3 meses, 3 meses e meio, 4... Entre 3 e 4 meses dá para chegar até o Alasca e voltar. E ir de moto, né? Rodando, estou falando rodando. Muita gente deixa o avião, a moto nos Estados Unidos na volta e vem de avião, e aí despacha a moto de lá, não tem problema. Cada um com a sua viagem. Isso é detalhe. Cada um com a sua viagem. Não tem o certo, não tem o errado. O importante é estarmos viajando. Só sei que tem muitas formas que o pessoal vai para o Alasca. Tem gente que vai rodando e volta de outra forma. Então estou falando do tempo que você vai necessitar para chegar até o Alasca. Se for rodando, ida e volta, é de 3 a 4 meses. Se você despachar sua moto de avião, na ida ou na volta, aí é diferente. Não é? É só isso. Em relação ao tempo. Por que eu vou viajar e quanto tempo eu tenho, ou quanto tempo eu quero viajar mundo afora, ou fazer uma viagem mais dentro do continente mesmo, né? América do Sul, América Central, ou América do Norte, ou Europa, uma viagem mais focada naqueles países, não é? Bem, então, por onde começar? Então, já estou falando, né? A pergunta tem que estar clara para você por que você quer fazer isso e quanto tempo você vai ter para fazer isso, né? Aí você vai começar a pesquisar dentro da sua ideia de viajar, dentro daquele roteiro, fazer um roteiro macro. Você olhar assim, por exemplo, vou dar um exemplo daqui ao Alasca, que muita gente já viajou para lá, que pode até me ajudar muito aqui, e muita gente que quer viajar para lá. Já tive uma proposta quase assim, irrecusável do querido Adilson Cordeiro, que nós viajamos para Ushuaia, Patagônia, no começo do ano agora, e ele me chamou para fazer o Alasca em 2027, né? Tem esse ano, o próximo ano, em 2027. Né? Daí começaremos estudos, né, o planejamento, a macro, né, o roteiro macro, mais ou menos por onde a gente vai passar por cada país, quanto tempo a gente vai ter para essa viagem. Então eu estou fazendo uma elaboração primeiramente macro. Depois que nós definimos, né, o tempo que nós temos, a gente consegue prever quanto tempo a gente tem para ficar em cada lugar e explorar cada região, né, durante o decorrer da viagem. Então isso é um roteiro mais detalhado, dia a dia da viagem, e marcando os pontos imprescindíveis que você de fato quer conhecer nessa sua viagem, né? Isso é importantíssimo, isso vai te animar, vai te inspirar, tá certo? E assim por diante, né? Então isso nós chamamos dos destinos chaves, aquele que imperdível, aquele que realmente você vai fazer de tudo e mais um pouco, mas você vai conhecê-los na sua viagem, né? A questão inicial financeira, né? Quanto mais ou menos por cima, depois você vai fazer todos os detalhes financeiros, que esse é o fundamental, porque senão você não consegue viajar, né? Tá certo? Se você tem tempo, mas não tem planejamento financeiro, para uma viagem longa, é complicado. Então, assim, o financeiro tem que estar na ponta do lápis, né? Todo custo, todo investimento desse seu sonho de realizar uma expedição. Então, a questão financeira
Você tem recursos próprios para garantir toda a sua viagem? Ou vai ter que trabalhar durante a viagem? Ou de alguma forma, como é que você vai ter esse recurso financeiro? Né? Você já tem ou vai ter que ter realmente um orçamento, né, durante a viagem? Uma forma de te abastecer financeiramente durante a viagem. Então, tem muita gente que começa poupando, né, para ter recursos. Eu vou começar a poupar, vou colocar R$1.000 por mês, ou R$2.000 por mês, e etc. Né? Muita gente pergunta, Tutu, essas viagens longas de muitos dias, quanto que gasta por mês? O pessoal que vai para o Alasca, que já perguntaram, a primeira pergunta que é quanto é que ele está gastando, entre 7 a 8 mil reais por mês. Tá? Uma viagem econômica, uma viagem comendo em lugares baratos, dormindo em lugares baratos, a moto não dando problema. Então, o relato dessas pessoas que viajaram até Alasca, na Europa também, que já estão viajando ao mundo, eles sempre não variam muito, entre esses 7 e 8 mil reais por mês, tá? De custo, mês a mês, numa longa viagem. Tá bem? Bom, como é que eu costumo me inspirar, e eu sei que muitos costumam também ser dessa forma. Eu já tive um sonho, como muitos outros, de velejar pelo mundo. Eu tirei carteira do Arraiz, fiz os testes da Marinha, comprei um bote inflável de 6 metros com cabine, comecei a navegar durante 4 anos e meio. Eu fiquei entre águas abrigadas e o mar. Eu estava tão decidido a comprar um veleiro, e aprender a velejar, que eu comecei a devorar, literalmente, livros de velejadores. Para ver como é a vida desses caras que viajam pelo mundo, porque a ideia era essa. Era sair meio sem destino, não ter tempo para voltar, viver fora, viver do veleiro, viajando pelo mundo. Como tem muitos que fazem isso, né? Tomam isso como uma filosofia de vida e saem para o mar. Só que eles têm toda uma preparação desde jovens, né? Com o mar, com a técnica de velejar, etc. Tudo você pode aprender. Mas tem coisas que, se você começar a aprender muito tarde, você não vai ser o mesmo que um velejador nato, com raiz, aquele raiz, né? E você até vai tentar, mas jamais seremos iguais a eles, que nasceram quase junto com os peixes no mar, e a Mir Klink, os filhos da Mir Klink, percebe? Eles vivem aquilo dia a dia. A vida deles é aquilo. Então é diferente de vocês, vou me aventurar pelo mundo com veleiro. Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem onde é que é a vela maestro, a Noa, a Genoa, a Proa, entendeu? Tô brincando. Mas é assim, quer dizer, por onde começar? Lendo. Então eu me inspirei em vários velejadores de vários tamanhos de veleiros diferentes. Veleiros de 30 pés, que é o mínimo quase para sair para o mundo afora, de 36 pés, e assim foi, com família, sem família, solitário, só o velejador, só ele e o cachorro. Então, isso eu comecei a me interagir, como é que seria passar parte da minha vida dentro de um barco, dentro de um veleiro, não tinha a mínima ideia. Mas eu fui atrás, eu tirei a raiz, eu fiz curso na Marinha, eu comprei um bote, comecei a ter experiências em mar, né? Tá certo? Eu gosto muito de água, né? Então, tinha tudo a ver. Mas o tempo foi me mudando de caminho e eu, então, desisti da ideia de viajar pelo mundo de barco e segui o caminho que eu já estava seguindo, de pesquisa, dando aula, fazendo as minhas viagens de moto com a Márcia, e percebe? Segui minha vida. Mas foi um sonho. E eu fiquei uns 4, 5 anos estudando muito e lendo muito sobre esses caras que velejam o mundo afora. Isso me ajudou muito a entender se era realmente o que eu queria, as dificuldades maiores que esses velejadores geralmente têm, né? Qual foi o investimento, quantos anos de planejamento, de estrutura eles fizeram, uns mais, outros menos, dependendo, né, o objetivo da viagem deles. Mas me ajudou muito, que até hoje me ajuda no meu planejamento de moto, porque tem coisas que são correlatas, que dá para você fazer uma ponte, né? O que você aprende de velejando e o que isso vai me servir para moto. Você vai ver que tem muitas coisas parecidas. Então você consegue fazer essa adaptação, né? Tudo é um aprendizado. Então, se você pretende fazer uma longa expedição, comece lendo sobre essas pessoas que já fizeram isso e estão fazendo, os grandes motociclistas, né? O Emílio Escoto, o argentino, ele bateu o recorde mundial até hoje. 10 anos viajando de moto por 200, ele viajou por todos os países do mundo. Emílio Escoto, né? Tá certo? Então ele é um exemplo. Por exemplo, eu vou falar aqui porque é interessante, né? Já que cadê os livros aqui?
já que eu falei dos livros, aqui, né? O Emílio Scotto, série em espanhol, mas são dois livros. De la Tierra a la Luna, em motocicleta. É bem estilo Emílio. Quem conhece ele é bem doidão, né? Também para viajar durante 10 anos com uma Goldwing. Moto pesada, grande. Mas é um avião, né? Que eles chamam de nave, né? É a nave mesmo. Até hoje, uma super nave. E ele saiu se aventurando por 10 anos, viajou por todos os países, né? Então, até aqui, de la Tierra a la Luna, em motocicleta. Então, o Emílio Scotto é um livro de 2021. Então, é uma série de 2 livros, tá? Já estão 3, a Marcita está falando que já tem um terceiro livro. Então tá aí. Eu vou falar mais rapidamente, para não ser exaustivo. Ivan Monteiro, eu encontrei com ele no Amazonas. Agora que eu fiz em 2023, a Transamazônica de novo, encontrei o Ivan Monteiro lá. E o Ivan Monteiro, ele passou muito tempo viajando com a filha. A filha é fotógrafo, repórter, e o pai, que o Ivan, que é um cara de uma cultura que, olha, dá gosto de você conhecer pessoas assim, dá gosto. E lá batemos um papo, eu conheci a filha dele, tanto é que nós ficamos no mesmo hotel em Manaus, lá no Ibis, do centro lá. E ele escreveu um livro que ele me presenteou recentemente, A Estrada dos Girassóis. O título parece que assim, puxa, o que isso tem a ver com uma viagem de moto, né? De moto que ele fez com a filha. Tudo a ver. A Estrada dos Girassóis. Aventuras de pai e filha, numa motocicleta. Né? Que eu tenho a maioria desses livros todos eu já li e tenho em casa. Então esse é o livro do Ivan Montenegro. Tem muitas fotos, muitos relatos. É um livro ilustrativo, tá vendo? E ele escreve com a filha muito bem. Mas assim, olha, é algo impressionante, né? O Ivan, que que eu estou falando dele, e a filha, que é a Isabela Montenegro. Então, parabéns. E eu ia agradecer muito, Ivan, mas vou agradecer aqui ao vivo de novo, pelo presente que ele me deu. E outra, eu não falei ainda para vocês, mas ele me deu dois desses. Um é para sortear para vocês. Não hoje, porque o nosso planejamento da nossa conversa curta não envolve sorteio hoje. Mas eu gosto, nossa, e uma coisa que eu vou falar para vocês, gente. Eu sou uma pessoa que, Tutu, eu tô te dando mais um livro para você sortear na sua conversa curta. Isso eu não fiz ainda, mas eu sou uma pessoa muito honesta nesse sentido. Se ele falou, ó, sorteio o livro meu pro pessoal aí, pode ter certeza que eu vou fazer isso, tá? Então olha aí que legal, aí começando a nossa conversa curta assim já, né? Então tá, aí tem o do Ricardo Lugris, um grande amigo, que é muito conhecido, o Lugris, né? Ele escreveu 3 livros, Montar e Partir, de 2021. Esse livro, parece-me que, assim, pelo relato de quem leu, e que foram muitos, é o segundo livro dele, Tempo em Equilíbrio. Esse livro mexe com você, ele faz você refletir sobre várias coisas, e ele é muito bem comentado, ele é muito elogiado. Tempo em Equilíbrio, do Ricardo Lugris. Legal? O segundo livro dele, de 2022. Também tem Facebook. Vocês acham em Facebook também. O Facebook dele é Ricardo Lugris, né? Quem quiser conhecê-lo, ou quem não conhece ainda, né? O terceiro livro, A Moto e o Continente, de 2024. Ele até nos convidou para o lançamento que ele fez em São Paulo, né? Dos livros. Enfim, né? Então, parabéns, o Ricardo Lugris é um espelho para nós, né? Ele nos representa. E como? Bom, para quem quer ir para o Alasca, um querido amigo, Fernando Duarte é de Belo Horizonte, ele escreveu um livro, 11 segundos até o Alasca. Esse é o título. Porque ele levou 11 segundos para decidir. Um amigo dele, o Rui falou assim, no café da manhã, na Harley Davidson, em Belo Horizonte, estava o pessoal lá, os harleiros, e o Rui chegou pro Fernando Duarte, isso o Fernando me contando, tá? Ele falou assim, ô Fernando. O Fernando falou assim, oi Rui, o quê? Vamos pro Alasca? Foi desse jeito. Aí o Rui saiu. Aí o Fernando falou assim, que ele levou, né, pela previsão dele, 11 segundos para decidir, eu vou. Aí saiu o nome do livro, 11 segundos até o Alasca. Belíssimo livro do Fernando Duarte,
que demorou apenas 11 segundos para decidir que ele iria para o Alasca com um amigo. E ele escreve o livro dia a dia. A rota que ele fez naquele dia, de cidade para cidade, muitos endereços de hotéis, muito endereço de pousadas, de postos de gasolina, principalmente aqui na América do Sul e América Central, né? Os perrengues que aconteceram nas duas motos, né? Tá certo? Ele explica a dificuldade que tiveram. É um aprendizado o livro 11 segundos até o Alasca do Fernando Duarte. Tá? Leiam. E principalmente para quem quer ir para o Alasca. Então tem um mapa de toda a viagem dele, de ida. Ele saiu do Brasil, de Belo Horizonte, foi para o Alasca, tá todo o livro dia a dia. E na volta, o Rui, ele voltou para o Brasil. E o Fernando, o Duarte, ele falou, sabe de uma coisa, eu vou descer até Ushuaia. E na volta, então, o Duarte foi até Ushuaia, continuando, né, a viagem de volta do Alasca. Ao invés de voltar para o Brasil, ele ainda teve fôlego de chegar até o Alasca, e do Alasca, até Ushuaia, perdão, e de Ushuaia voltar para o Brasil, para Belo Horizonte. E saiu um belíssimo livro. Tá legal? São só algumas sugestões minhas e da Marcita, que livros renomados, livros que valem a pena, né? É claro que se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar uma infinidade de excelentes livros. Uma infinidade. Eu estou sugerindo só alguns, tá bom? Artigos em blogs também. O Marcelo Leite é um outro aventureiro. Tanto é que ontem ele atravessou o Irã, né? Que essas viagens ele faz também a África, faz Mongólia, Nepal, Tibete. Então, o Marcelo Leite escreveu um livro, né? Estradas para os Sonhos. Uma viagem que ele fez com a Beth, com a esposa dele, por 2 anos em 5 continentes, ou seja, uma volta ao mundo. Ele fez uma promessa para ele que eles não voltariam para o Brasil nesse período de 2 anos. Que depois de 2 anos, sim, eles poderiam voltar. Mas antes disto, eles não passariam pelo Brasil. Eles ficariam 2 anos, literalmente, viajando de moto por inúmeros lugares. Deram a volta ao mundo, né? Então, o Marcelo Leite... Ele tá agora com a mesma moto, né? Ele tá agora... então. E agora ele está numa outra viagem, com a mesma moto de 2009, uma 1200, uma Adventure da BMW, uma GS Adventure, 1.200 cilindradas, do ano 2009. Tá? E ele agora fez uma reforma, uma revisão imensa na moto, e tá lá agora, no Irã, para aquela região toda, lá com a moto que ele fez essa primeira excursão pelo mundo com a Beth. Né? Só que agora ele está sozinho. Então ele escreveu também Raízes do Rio Amazonas, que volta e meia eu sorteio aqui para vocês, né? Que ele fez uma expedição de 2 meses por todo o Rio Amazonas, desde a sua nascente, desde a sua foz até a sua nascente no Peru. Livro lindíssimo, Raízes do Rio Amazonas, Marcelo Leite. E também Estradas para os Sonhos. Legal? O Rodrigo Azevedo é outro. Eu e minha moto. Como uma viagem de moto salvou a minha vida. Como uma viagem de moto salvou a minha vida. Rodrigo Azevedo, Eu e Minha Moto. Esse é o título do livro, tá? Do Rodrigo Azevedo. Peraí, cadê o outro? Peraí, só um minutinho que... Fernando, Estrada, Ivan... Tem faltando uma folha aqui. Folha 2. Tá. E só para finalizar, as sugestões de livros, o do Rômulo, esse é muito conhecido, o Provetti, Rômulo Provetti. Ele tem vários livros. Ushuaia e Patagônia, Viagem de Moto. A Caminho do Atacama. Cada um é um livro. Viagem de Moto pelos Caminhos do Himalaia. Um brasileiro e uma moto no Himalaia indiano. Então só aqui já tem 4 livros do Rômulo Provetti. Procurem Rômulo Provetti com 2 T's, TTI no final, que você vai ver a relação dos livros que ele tem. Um baita motociclista, um baita de um escritor. Parabéns pelo Rômulo, muito conhecido, né? O André Souza, esse é interessante, tá, gente? Volta ao mundo de minimoto. Em 2023, ele foi com uma Honda Monkey. Essa Honda Monkey, o máximo que ela tem é 9 cavalos de potência máxima, né? Tá certo? Com seus escassos 9 cavalos de potência máxima. A Honda Monkey. Então ele fez uma viagem pelo mundo com essa Honda pequenininha, tá certo? Então o André Souza, Volta ao Mundo de Minimoto. Esse é o título, tá? E Fábio, e o motociclista querido amigo nosso Fábio, né?
na estrada da vida. É o Fábio dos Santos Marcondes Carvalho, né? Que infelizmente ele faleceu com aquela doença, mas ele conseguiu no final escrever o livro dele, Na Estrada da Vida, só pelo olhar e no monitor. Hoje você tem toda uma tecnologia que pelo olhar ele ia escrevendo o livro, gente. E concluiu Na Estrada da Vida, né? Então, do Fábio dos Santos Marcondes, tá legal? Então, esse é um livro também muito querido e que tem um significado muito grande para nós, né? Que o conhecemos muito bem. Bem, então tá. Então, depois dessa leitura toda de livros inspiradores, que você vai aprender muito com esses livros, né? Eu também, aqui, sugiro que vocês leiam livros técnicos, né? Como planejar uma viagem, como se preparar, como preparar a moto. E tem alguns livros fantásticos. O Rogério Boschini, eu estou falando de livros técnicos. Vamos planejar nossa viagem de moto? Planejamento, organização e execução de viagens, 2020. Rogério Boschini. O Teiga, querido amigo Teiga Júnior, que fez agora, lançou uma edição mais recente. Motociclismo, planejamento e execução em viagens de aventura. Muito conhecido esse livro do Teiga Júnior, que também é um livro técnico que vai te ajudar muito no seu planejamento. E por último, Gleidson Santos, tá? Explorando o Mundo em Duas Rodas. O Guia Definitivo de Mototurismo. Gleidson Santos. Explorando o Mundo em Duas Rodas. O Guia Definitivo de Mototurismo. Olha aí. Né? Legal? Bom, começamos já com uma listagem aqui de alguns livros legais para vocês se inspirarem e para começar o planejamento. Por onde começar? Né? Depois que eu já falei aqueles itens, né? O porquê começar, etc., tem a parte de pesquisa, leitura e pesquisa, que é isso que vocês farão. Você vai ler livros de pessoas que vão te passar muitas informações sobre como é fazer uma longa viagem, uma expedição muito longa, né? Então, todos esses que eu li para vocês, são pessoas dos quais viajaram por muito tempo, né? Viajando fora do Brasil, tá certo? Então, como, por exemplo, o Ricardo Lugres, né? Ele vive fora, até que ele mora na França, né? Então, volta e meia, ele está lá, está aqui, está em toda parte do mundo. Então, essas pessoas têm muita experiência, porque eles fazem essas viagens longas mesmo. O Lugres ficou 1 ano viajando, né? 1 ano fora, né? Viajando por vários países, entende? Então, depois da outra viagem também. Então, essas pessoas são referências para nós que queremos fazer uma longa viagem, né? Tá bom? Bem, aí é o seguinte, falando agora na sequência, que eu falei os 3 itens lá, né? Como o seu planejamento para a viagem, qual é o tipo de viagem que você vai fazer? Muito econômica, com camping, né? Pedindo comida, pedindo carona, né? Ou uma viagem meio normal, né? Ficando em lugares, uma pousada, um hostel, né? Comendo bem, nada de sacrifício alimentar, ou ambos, né? Mesclando um pouco de camping, um pouco de pousada, um pouco de hotel, um pouco eu mesmo faço a comida, um pouco eu como fora. Então, por quê? Porque isso tem tudo a ver com o estilo como você quer viajar. Eu quero ficar muito em camping. Então, o planejamento para camping, o equipamento que você tem que ter, aonde a colocar isso na sua moto, observe que isso muda muito, muitas coisas, principalmente as adaptações que nós temos que fazer numa grande viagem, começando pela moto, né? Você vai ter que adaptar o que na moto? Para colocar todo um equipamento e acessórios de camping, se você vai viajar durante meses e meses, né? Tá certo? Então, por isso que eu falo, a sua viagem vai ser em que estilo? Então, isso tem que estar claro para você também, né? Sobre como você vai viajar, porque isso vai determinar muitas das suas decisões e, obviamente, a questão financeira também, não é? Tá? Qual o nível de tolerância ao risco e ao improviso que você tem? Porque numa viagem, geralmente quem vai fazer uma expedição, muitos viajam sozinhos, porque é difícil encontrar alguém para fazer uma viagem como essa que você desejaria, e muito difícil achar alguém também que você vai se dar bem durante toda a viagem, que geralmente brigam, depois de muito tempo viajando, não dá certo. Isso é muito comum, né? Então assim, qual é a sua tolerância ao risco? Você é uma pessoa que tem sangue frio,
que se acontecer alguma coisa feia na sua frente, ou com seu amigo, ou com alguém que você conhece, você tem sangue frio para suportar o ocorrido naquele momento, né? E os imprevistos que ocorrem, quebrou uma moto, ou você teve que adiar por um mês a viagem porque aconteceu um imprevisto muito sério, você tem estrutura para uma viagem dessa? Você tá... e depois tem a outra questão psicológica, tá? A questão psicológica é, se você tem estrutura, se está acostumado a ficar longe da família, longe do seu cachorro, que muita gente sente mais saudade dos animais do que da pessoa. Ué. Puxa, eu tô com saudade do meu totó e do teu irmão. Não, meu irmão não. Não é verdade? Hoje o bicho de estimação é o animal, não é nosso irmão, não. Dos amigos. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, a questão psicológica é fundamental. Se você é um cara que suporta riscos, imprevistos, a questão psicológica, se você é uma pessoa que aguenta o rojão, na saudade, né, na lembrança, na vontade de comer feijão, e aí nos outros países não tem feijão, e você morre de vontade de comer feijão, percebe? Se você tem estrutura para aguentar a distância de tudo, distância do seu país, né, distância dos seus familiares, dos seus melhores amigos, então a saudade do seu dia a dia, do seu, né, da sua rotina. Então, essa pergunta é muito pessoal, é você com você mesmo. Você tem que ser sincero para você. Ninguém vai te substituir na pilotagem, é você com você mesmo. Então, assim, você tem que ser o mais sincero possível naquilo que você não é bom, ou naquilo que você é fraco, naquilo que você tem que desenvolver melhor. Puxa, eu tremo as pernas, cara, quando eu vejo alguma coisa ruim na minha frente, eu não sei o que fazer. Dá pânico, eu fico paralisado. Então, claro, tudo tem, né? Para quase tudo tem um jeito, ou questão médica, psicológica, terapêutica, ou mesmo uma né? Enfim, reafirmação. Então, não sei, cada um tem um jeito e um grau também daquilo que eu falei, né? Mas qual é o grau? Tem gente que não gosta de ficar muito tempo num lugar. Claustrofóbico se for pequeno lugar. Agora ele não fica mais de 2 dias ali que ele já se irrita com tudo. Eu não sei como é que é você que quer fazer essa viagem. Então, se você é uma pessoa de parar, no outro dia tá viajando, parar no outro dia tá viajando, que não é de ficar 2, 3 dias no mesmo lugar, o estilo de viagem vai ser um. Se você é aquela pessoa de paz, que não tem pressa, que eu vou ficar uma semana nesse lugar aqui. Mais para frente, e percebe que são 2 formas muito diferentes. Isso envolve um monte de coisa de planejamento também. Como que eu pretendo viajar? Como é meu gosto de viajar? Porque como uma viagem longa, você tem que ser flexível em várias coisas. Você vai estar em países que você não conhece, sabe muito pouco a língua, ou não entende nada da língua. Ou a gastronomia que aquele país tem você não acha muito legal. Então, observe que você não está no seu habitat mais. Você está fora. Tudo para você é novidade. Né? Tudo para você é uma experiência nova. Uma experiência que você vai descobrir o dia a dia, o que ele vai te proporcionar. Esses dias a dias. Né? Então, assim, você é desse jeitão, que está preparado, que se tiver que dormir embaixo da chuva, você dorme, né? Você está preparado para encarar todos os tipos de terrenos com a sua moto? Areião, pedra, lama, né? Lama, barro, terra, cascalho, rípio, passar entre rios, né? Desde que seja raso. Quantas viagens a gente tem que atravessar rios de moto? Você está pronto para isso? Ou consegue se planejar e se preparar para isso? Você tem algum conhecimento de mecânica básica? Se precisar trocar um fusível da sua moto que queimou, ou trocar um pneu, arrumar um pneu, ou tirar algum vazamento que você acha que é fácil ali, uma parte eletrônica, né? Você tem algum conhecimento nessa questão eletrônica e mecânica? Se não tem, e você vai se aventurar para fora do Brasil, onde ninguém te conhece, e dificilmente às vezes você acha um bom mecânico ou uma boa oficina, e você vai ter que se virar. Então, não estou dizendo que você tem que ficar um exímio nisso, que isso vai uma vida. Eu estou dizendo um curso básico para que você consiga resolver as coisas, talvez, simples que aconteçam. Porque, dependendo o seu preparo ou despreparo, uma coisa simples acabou sua viagem, porque você não soube resolver. E era simples. Mas quando a gente não tem conhecimento, tudo parece que fica meio complicado. Até as coisas mais simples. Né? É isso mesmo. Então, fazer uma viagem longa, uma expedição, não é brincadeira. A sua preparação tem que ser muito extensa, muito além do que você imagina. Mas eu estou falando uma longa expedição mesmo, para valer. Essa que você sai viajando por vários países,
por meses de viagem. Agora, você começa viajando por perto com a sua moto. A sua moto é outra coisa. Qual é a moto que você vai escolher para fazer essa viagem? Né? Tá certo? Então, isso é importantíssimo. Essa moto que você está escolhendo para fazer essa viagem, ela tem como fazer várias adaptações nela? Reforçar o quadro, colocar mais reforços onde é que vão os bauletos ou os alforjes, a parte onde fica o top case, que tem que ser muito forte. Ela tem como você fazer essas adaptações na moto que você vai escolher para viajar? Percebe? Né? Tá? Então, assim, você tem que fazer cursos de off-road, de areião, de pedra, dessas coisas que eu falei. Fazer um curso de mecânica básica, de eletrônica, elétrica um pouquinho também, para resolver as coisas simples. As coisas simples. E viajar com uma moto que para você achar adequada. Não tem uma moto certa para isso. A moto certa é aquela que você acha que vai ser legal para você. Com a sua altura que você tem, com a bagagem que você vai levar, pelo tempo de viagem que você vai fazer, pelos lugares que você vai passar. Você vai passar a sua previsão tudo asfalto, muito off-road. Qual é o seu roteiro, né, da sua viagem longa? Então depende muito da moto que você vai escolher, do pneu, etc, etc. Suspensão, o peso que você vai querer colocar nessa. Se você for levar material de camping, já vai aumentar uns bons quilos na sua moto. Percebe? Além das ferramentas básicas também, que você vai ter que ter, seus remédios, e tudo que você vai precisar numa viagem dessa. Tudo, né? Então, essa moto tá certa que você escolheu para isso? Pense bem, isso é uma das principais perguntas, né? Que você tem que ter certeza na resposta. Eu estou com a moto certa e adequada para a viagem que eu vou realizar, né? Então, beleza, né? Vamos indo, que tem alguns itens, só para a gente alinhar, né? Então, as pesquisas de rotas macros são aquelas que você olha no mapa e mira com a mão assim, ó, vou por aqui, vou por ali, define, né? Por exemplo, a gente está falando um exemplo como Alasca. Eu vou sair do Brasil por onde? Eu já vou sair aqui pelo Paraguai? Eu vou sair aqui já pela Bolívia? Ou eu já vou sair lá pelo Peru? Ou pela Argentina? Então, a sua definição já começa por onde você vai sair do Brasil. E aí, né, por onde você quer passar em cada país, etc. Esse é o macrão. Até o Alasca, eu quero passar por esses lugares. Agora, não sei quando eu vou passar, não sei quanto tempo eu vou ficar. Isso é o seu dia a dia, é o micro roteiro. Aquele roteiro que você vai fazer detalhadamente depois que você já tem uma ideia do macro, né? Tá? Então, você vai por rodovias tipo que nós chamamos de turísticas, de uma rodovia pavimentada, que assim é um trânsito normal, uma autopista, né? Essas rodovias clássicas, ou você vai pelas secundárias, né? Pelas paralelas, tá? Então, assim, como você pretende fazer sua viagem? Maior parte é por rodovias clássicas ou por rodovias paralelas? Rodovias paralelas, geralmente a sua viagem demorará mais, você vai ter que dormir, o seu tempo de viagem vai aumentar, a probabilidade de imprevistos aumenta muito, porque são rodovias que não são conhecidas, às vezes até o GPS que você está usando, ele não demarca corretamente essas regiões mais afastadas das grandes pistas, das autopistas. Quanto mais afastado, mais no interior, menos recursos tecnológicos você vai ter, etc. Regiões mais isoladas, entende? Se você quer cruzar os países por essas regiõezinhas, muitas vezes estrada de terra que não tem nem sinal, nem conexão, a não ser se você fez um bom planejamento e está com um baita celular conectado a satélite, que pode estar onde você estiver, vai ter sinal, entendeu? Então, depende do seu bolso também, né? O certo é você ir com um baita sinal, onde você estiver no mundo, alguém vai atender a sua chamada, não é? Tá certo? Tem o spot, aquele spot também que você pode mandar mensagem SOS, que geralmente as pessoas que viajam sozinhas carregam sempre aquele spot junto ao corpo, né? Tem que ficar o tempo inteiro contigo, aquilo lá. Então tem vários recursos tecnológicos hoje para você não se isolar do mundo. Agora, dependendo de onde você vá, não tem internet, não tem sinal, a não ser por esses outros recursos que existem, né? Tá? Então, assim, depois que você definiu a macro, a micro rota, né, roteiro, esses lugares eu quero realmente ver, né? Em toda a minha viagem eu marquei 50 lugares que para mim eu tenho que passar por lá e tenho que conhecer esses lugares, né? Se a sua viagem é mais longa e requer transporte da sua moto, por exemplo, eu vou para a Europa, tem que atravessar o Oceano Atlântico, você vai colocar no container, no navio, ou de avião. Aí o que acontece? Pesquisa. Qual é a empresa que faz esse tipo de serviço para levar uma moto, a idoneidade das empresas,
aí olha lá a reclamação, o elogio dessas empresas, o custo para te transportar a moto para outro lugar, porque dependendo, por exemplo, o Marcelo Leite, nossa, ele conta nos livros, assim, o trabalho burocrático de despachar a moto, principalmente quando ele foi para a Austrália, que chegou 15 dias de atraso a moto dele, porque foi em um navio, e extraviou o container que estava a moto dele, né? E lá na Austrália, eles não tinham informação de nada, de nada. Conheceram uma família na Austrália que foram assim. Eu sempre falo que tem os anjos da guarda que nos socorrem, que não, né? Tá? E para eles essa família, assim, conseguiu muita da dor de cabeça deles resolver com essa família que adotou o Marcelo Leite lá na Austrália para ajudar a resolver os problemas. E depois de 15 dias do previsto, de atraso, chegou a moto dele. Então, você está preparado para essas situações? Você está preparado de grana? Às vezes você achou que faria a viagem em 4 meses e vai levar 6 meses. Então você tem esse recurso extra, você fez esse planejamento para uma emergência, nessa questão financeira emergencial. Você já fez esse planejamento para ela também? Você vai ter esse recurso se precisar, não é? Tá certo? E para bancar todo, porque muitos seguros, gente, não te paga na hora que você está precisando. Puxa vida, eu estou me sentindo tão mal, vou no médico. Aí o médico te cobra a consulta e você ficou doente, teve que comprar um monte de remédio e gastou uma grana. Aí você que vai pagar. Geralmente, você guarda todos os recibos, você aciona o seguro, que você não está bem, dá a entrada nisso tudo, para depois você provar que você gastou isso. Mas geralmente os seguros te pagam num período até 30 dias depois do ocorrido. Então, se você não tiver dinheiro ali na hora para pagar, como é que vai fazer? Né? Eu tenho seguro, Tutu. Tem, mas o seguro vai te pagar depois. Para pagar incêndio agora, resolver essa situação. Você guardou aquele dinheirinho de emergência? Tutu, guardei, eu já estava prevendo isso. Guardei lá, sei lá quantos R$ 1.000 ou dólares. E eu vou pagar tudo aqui, depois o seguro me reembolsa. Mas agora, beleza que eu tenho como resolver isso. É isso. Percebe? Então, planejamento. A questão financeira não é só a previsão que você acha que vai gastar. Tem as questões que podem surgir de imprevistos, né? Oi, Márcio? Tem uma pergunta aqui, quando você fala de financeiro, pergunta se era R$ 8.000 reais, ou $8.000. reais. R$ 8.000. É que eu falei, em média, esse pessoal que viaja pelo mundo, quanto por mês eles costumam gastar? Entre 7 a 8 mil reais. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança, legal. Bom, e aí a questão do clima. Gente, quando a gente vai para a Europa, quando a gente vai para aqui, para a América do Norte, ou mesmo aqui para Ushuaia, gente, o que mais pega nessas longas viagens é o período que você vai realizar essa viagem. Por exemplo, quem vai para o Alasca tem uma janela muito estreita que você pode ir e voltar sem grandes problemas de neve, nevasca, de chuva, de frio intenso. E percebe? Então, olha, eu vou fazer uma viagem para o Alasca, ida e volta rodando. Então a questão do clima, do tempo, ela está diretamente ligada no seu roteiro. Né? O seu roteiro vai depender, então, para onde você quer ir e qual é a época adequada para você estar em cada uma das partes do seu roteiro, para não pegar o inverno. E lá, às vezes, fica impossível andar de moto no inverno, como no Canadá, por exemplo. Em muitos lugares do mundo. Não é só inverno. Chegando próximo ao inverno, Ushuaia, em maio, abril, maio, que não começou o inverno ainda, gente, às vezes já está uma nevasca imensa aqui na Patagônia e Ushuaia, em maio, agora, nesse mês que nós estamos. Entende? Então, corre esse risco muito grande, sazonal, né? Depende das estações, verão, outono, inverno, primavera. As monções também, mas você está falando, os ventos, tudo isso é o estudo detalhado da sua viagem. Qual é o seu roteiro, quanto tempo eu vou ter para viajar, por onde eu vou viajar, qual é a questão dos climas em cada um desses países que eu vou passar? Eu vou estar passando nas épocas adequadas nesses lugares? Então, isso é um planejamento muito preciso que tem que ter para não inviabilizar a sua viagem, né? Tá certo? Então, tem um site que dá para você, a gente está falando também de clima, etc. Se você tem que ficar mais tempo ou menos tempo, entra os recursos humanos, os recursos financeiros, né? A estimativa de custos iniciais, para você ter uma ideia do custo de cada país, tem um site chamado Numbeo, Numbeo,
numbeu.com. Você coloca a cidade, o país, ele vai te dar uma ideia de custo daquele país. Esse é um site, então, que vai passar a você esta informação de quanto custa aquele país que você... Algumas coisas, né? Mas já dá para você ter uma ideia já, né? O custo daquele país lá, né? Tá certo? Então isso vai te servir como base inicial, um planejamento financeiro inicial. Esse né? é um deles, deve ter outros. Né? Então assim, eu dei só um exemplo que tem esse site que você consegue prever o custo nos países, tá? Em alguns itens, enfim, né? Faça uma pesquisa que você você já vai ter uma ideia do custo do país que você vai passar, né? Tá bom? Então chama numbeu.com esse site, tá legal? Bom, vamos lá, tá? Levantamento do custo do transporte da sua moto, seja por avião, seja por navio. Por quantos continentes você vai... Quantos transportes vai precisar da sua moto? Seja por ar, aéreo ou mar, navio, né? Quando você fizer um estudo de uma longa viagem, de uma longa expedição, né? Então, nessa longa expedição, vai ter transporte da sua moto? Qual é o custo? Você já levantou o custo? Por exemplo, atravessar aqui o Panamá, o canal do Panamá, né? Você sai ali de Bogotá, na Colômbia, atravessa lá o canal do Panamá. Tem muita gente que está fazendo isso de avião, aquele avião de carga, e você vai no outro avião, né? Que sai, parece, $1.400 para você despachar sua moto. Me corrijam aí, mas é em torno disso, né? Fora as outras inúmeras taxas que tem. Mas para transportar sua moto pelo canal do Panamá, estava em torno de $1.400. Só para você ter uma ideia. Agora tem pessoal que aluga um container e vão colocando coisa dentro do container, aí todo mundo divide o custo do container e vai de navio, atravessando o canal do Panamá. Aí você coloca sua moto nesse container. Tem um gringo lá que tem um veleiro que ele faz meio escondido lá, não sei o que. Eu já vi muita história desse gringo velejador. Ele leva você, ele coloca sua moto e você no veleiro, são 3 dias, parece, ele atravessa o canal do Panamá. Pensa numa aventura, hein? Com a polícia no pé. Então, gente, é isso, tá? O levantamento financeiro é importantíssimo, porque é assim, sem um planejamento financeiro, meu amigo, você não vai viajar. Ou se for, a chance de dar errado é grande, né? Então, é uma das coisas mais importantes para não inviabilizar a sua viagem, é um detalhado levantamento, né, financeiro de quanto vai sair essa sua aventura aí. Detalhado, né? Esse é o pilar mesmo da sua viagem, tá? Você ter segurança, uma previsão com baixo erro de previsão, né? Porque você fez muito bem feito, isso vai te ajudar muito na sua viagem, né? O que se aconselha é você fazer uma planilha, muito bem planejada essa planilha, com os custos iniciais, custo de revisão da moto, ou uma moto, pneu, equipamentos, acessórios, roupas, tudo isso é antes da viagem. Então você já vai ter esse custo. Esse custo que você vai ter que bancar antes da sua viagem. Esse custo inicial. E depois tem o custo durante a viagem. Então, faça isso numa planilha. Custo inicial, antes da viagem. Custo previsto durante a viagem. Não é? Entendeu? Então, assim, você tem 2 planilhas. Tudo que você vai precisar investir agora para que você possa fazer a viagem. E no decorrer da viagem, essa questão de translado da moto, se é navio, avião, quanto tempo vai levar, o custo, a idoneidade de cada empresa, fazer todo esse levantamento aí, né? Tá? E, como eu falei, fontes de recurso, nos imprevistos, numa emergência, se você tem um recurso que você deixou caso necessário, né? E preparação dos documentos pessoais, que são inúmeros, isso depende muito de cada país, né? Depende demais, depende da sua viagem, depende para onde você vai. Tem a questão do visto, que você tem que ver qual é o país que exige o visto. Tem países que demora muito você tirar o visto, como na Guiana Francesa, lá em cima, quem vai, geralmente eles nem dão visto, tá? E quando dão, demora 2 meses. Diz que visto para a China também demora muito, pedir um visto para a China. Hoje, para os Estados Unidos também, o visto está muito complicado. Então, requer contatos, pessoas certas para você fazer toda uma entrevista dentro do correto, dentro do que realmente você pretende fazer. Então, observe que tem muitos detalhes documentais, vistos dos países, documentos exigidos, né? O Xará Biker, quando ele foi entrar no Equador aqui em cima, pediram para ele aquele atestado
que ele não tem passagem na polícia. Como é que chama? Idoneidade. Idoneidade, atestado de idoneidade. Como é que chama isso? É atestado que você é uma pessoa idônea. Pediram isso para ele. Tem um nome, né? Tem um nome. Vocês vão saber, né? Falar. Então, assim, pediram para ele esse documento que ele não tem antecedentes criminais. É isso aí. Né? É isso, né? Antecedentes criminais. Que ele é uma pessoa que, tá certo? Tá com a lei, tá tudo certo, com a justiça. Pediram. Vocês estão pedindo agora. Não, mas pediram para ele. Tanto é que ele gravou um vídeo falando sobre isso. E deram só 10 dias para ele ficar no Equador. Isso lá na fronteira, na aduana. Então é uma coisa que ele não esperava. Então ele só tinha permissão para ficar no Equador 10 dias. E pediram antecedentes criminais dele. Percebe? Então cada país pode vir a surpresa, que você não está esperando. Puxa, eu não tinha pensado em levar um documento onde mostra a minha idoneidade. Então agora eu já vou levar. Percebe? Né? A carteira, a PID, né? Permissão internacional para dirigir. Alguns países não pedem, mas no Peru já me pediram. No Peru, cadê a sua PID? A PID é a transcrição da nossa CNH em português para algumas outras línguas. Espanhol, inglês, né? Tá? E ali também na carteira está dizendo quais os veículos que você pode dirigir. E a PID é uma cópia da sua carteira. É a permissão internacional para dirigir. Então, se você saiu do Brasil, você vai ser um turista dirigindo no outro país. E a CNH nossa, ela é aceita em mais de 100 países. A nossa CNH. Se você mostrar a nossa CNH, é aceita em mais de 100 países. Só que, às vezes, eles não entendem e pedem a PID, porque ali está a tradução da sua carteira. E por isso que eu recomendo muito, se vocês forem sair do Brasil, Argentina e Chile. Eu viajo para lá há muitos anos e anos. Nunca me pediram isso. Mas fora Argentina e Chile, eu recomendo você levar a sua PID, junto com a sua CNH. Tá claro, óbvio. Né? Tá certo? E documentos... tirar a carteira lá. E tem gente que acha que às vezes uma carteirinha da OAB, ou uma carteirinha de médico, ou uma carteirinha não sei do que, ele vai poder entrar no país. Né? Não vai. É passaporte. E dependendo do país, é só passaporte. Por exemplo, você vai para a Europa, não é RG, é passaporte. Aqui na América do Sul, aqui funciona RG. Né? E na Chile, Argentina, Bolívia, você vai com RG numa boa, sem problema nenhum. Não precisa de passaporte. Tá? Mas... Então, assim, os únicos 2 documentos obrigatórios, assim, que não, sem eles você não viaja, é passaporte e RG. Os outros documentos não são aceitos. Não são aceitos. Somente passaporte e dependendo do país, RG. Aí você tem que ver aqueles países que aceitam RG ou passaporte. É um dos 2, né? Beleza? Bom, já estamos concluindo, tá? Aqui, ó, saúde e segurança, né? Os países que você está querendo ir, é seguro? Tem algum lugar lá que você não pode ir naquele país? Tem algum dia que você não vai poder andar naquele país? Eu estou querendo ir para o Paquistão. Eu volto e meia estou falando isso. E Paquistão, eu sei que já tem algumas províncias que eu não vou poder ir. É proibido. É proibido para o turista ir lá. Tá? Então, eu assim, puxa, então eu já tenho que preparar um outro roteiro pelo Paquistão. O Paquistão é perigoso? Pô, claro que é perigoso. Mas você vai assim mesmo? Eu vou. Quais são os cuidados que você tem que ter para ir para o Paquistão? Um exemplo. Como é que você chega lá no Paquistão? Né? Precisa de visto? Não precisa? Demora? Não demora? Você vai passar pela Índia também ou só o Paquistão? Você vai entrar pela Índia, né? Você entra pela Índia e entra pelo Paquistão pela Índia. Então, assim, observe que são detalhes. Você tem que pensar em tudo antes para não chegar lá e não conseguir entrar no Paquistão. Então, assim, onde que é mais perigoso no Paquistão? Será que é o país todo? Ou será que só alguns lugares? É por isso que os turistas não podem ir naqueles lugares. Será que é isso? Você conhece alguém, algum grupo, motoclube né, do Paquistão? Eu conheço. Então, hoje eu conheço. Então, isso me dá um pouquinho mais de tranquilidade. Porque eu estou conversando com eles. Então, assim, e lá não é costume viajar sozinho. Eles sempre viajam entre os amigos lá no Paquistão. Sabe? Então, umas coisas que eu já estou pesquisando, já estou estudando, já estou me informando o que eu posso, o que não pode, o que podemos, sabe? Mulher, se a Márcia estiver comigo, a Marcita, como é que é o tratamento dela lá? Ela pode estar comigo o tempo todo? Vai ter lugar que ela é proibida de ter acesso, de ir ou não? Percebe? Como é que é a questão da mulher no Paquistão, na Índia? Então, olha só. Então, assim, qual é o seu roteiro? Quais os países que você vai? Se é perigoso ou se não é? Entendeu? Quais são os lugares que você não pode ir de jeito nenhum? E tudo isso, questão da sua saúde e segurança. Sua saúde, um baita check-up de ponta a ponta, todos os exames, para ver como é que você está em perfeitas condições de saúde. A questão dentária,
né? Fazer todo o tratamento dentário que você acha importante, né? Enfim, no seu dentista, no seu bom dentista. Fala que você vai ficar aí 4 meses fora e o seu dente tem que estar, né, top. Não pode dar dor de dente ou ter enfim, um problema sério porque você não foi no dentista. Ou só fez meia boca. Ah, isso aqui tá meio ruim, mas eu vou viajar assim mesmo. Já viu o preço lá fora de dentista? E se é que tem dentista bom lá fora? Porque dentista bom é aqui no Brasil. Há muitos que moram fora do Brasil vêm aqui no Brasil para fazer tratamento de dente com os nossos dentistas, que são considerados o dentista assim, um dos melhores do mundo. E a gente sabe disso. Vai fazer um tratamento nos Estados Unidos de dente. Você vai ter que vender a sua casa, a sua moto, tudo mais, se o seu seguro não cobrir. Então, assim, você fez uma revisão dos seus dentes, tudo certinho, para ficar fora até 1 ano sem problema dentário? Uma previsão, tem tudo um risco. Mas você pode amenizar esse risco de saúde. Você é dependente de algum medicamento que vai precisar receitas. Quanta receita você vai precisar levar durante a sua viagem se você for ficar 1 ano fora e você precisa de medicamentos controlados? Lá fora tem esses medicamentos ou não? E se você precisar lá fora e não tiver? Tem uns que são proibidos de entrar também. Por exemplo, dipirona é proibido nos Estados Unidos. Se pegar dipirona na sua casa nos Estados Unidos, se você está lá morando nos Estados Unidos e a polícia entrar na sua casa e encontrar dipirona, você pode ir preso nos Estados Unidos. Preso. Não, eles... entendeu? Não pode dipirona, é proibido. E a lei lá funciona. Puxa, eu fui preso por causa de um comprimido. Pois é, entende? Então estejam atentos. Tem muita coisa que a gente não sabe. Esse que eu estou falando, é o nosso papo de hoje, a nossa conversa curta. Entendeu? Você está querendo fazer uma longa viagem. Então, meu amigo, regaça a camisa e porque é ralo, vai ter que estudar, vai ter que pesquisar, vai ter que se informar, vai ter que ter recursos financeiros, vai ter que ter recurso estrutural, questão psicológica, ansiedade. Você controla a sua ansiedade? Tá? Então, é uma experiência de vida uma viagem dessa, né? Kits de primeiros socorros, né? Plano de seguro saúde é um dos mais importantes na viagem. O seguro que você vai cobre todos os países que você vai. Como é que é essa cobertura? Como é que se você precisar, na prática, vai funcionar? Você tem essa segurança? Então, o seguro viagem é um dos mais importantes para você numa longa viagem. Porque você vai se deparar em várias situações. O seguro cobre tudo isso? Cobre em qualquer lugar que você esteja, em qualquer estrada. Porque não se esqueça que muitos seguros não cobrem acidentes com moto. Você se acidentou. Eu me acidentei de moto. Você não viu que na cláusula do nosso seguro, na pólice do nosso seguro, não tem cobertura de moto? Eu não vi. Então, mas você comprou o seguro deles e não serviu para nada. Então, primeira coisa, o seguro que você vai fazer para cobrir toda a sua viagem, talvez você tenha que fazer mais de um seguro, mais de um tipo de seguro. Tem seguro que eles fazem para esportes radicais. Esse seguro para esportes radicais é obviamente mais caro, mas eles cobrem qualquer tipo de situação que aconteça com você. Entendeu? Então tem vários tipos de seguros hoje aí no mercado. Tem que ter um que funcione muito bom e principalmente, e obviamente com cobertura para acidente de moto. Então se certifiquem disso. E seguro da moto, né? Porque sua moto vai rodar o mundo, digamos, né? Como é que você vai fazer o seguro dela? Será que tem seguro que cobre uma viagem desse porte? Será que você encontra algum seguro que vai cobrir a sua moto aqui na Europa, na Ásia? Né? Percebe? Será que eles cobrem em qualquer lugar do planeta? Não sei. Tem que ver com o seguro, não é? Tá? E autorizações específicas. Dependendo do país, ele vai pedir coisas mais específicas, outros não. Como eu dei o exemplo agora lá do Equador, que pediu os antecedentes criminais para o Xarabike. Então, assim, são autorizações específicas. Você precisa de alguma autorização além do que você acha que precisa ter? Às vezes, determinados países, devido à complexidade daquele país, você precisa de outros documentos, tá certo? Mais específicos para aquele país. E para Cuba, por exemplo, eu não sei. Então, assim, como é que é? Tem alguma coisa aqui, um documento específico para aquele país? Né? Além dos normais que a gente sabe? Então, tudo isso a gente tem que ver numa viagem dessa, né? Tá bom? E depois, equipamento pessoal, né? Sua roupa, seu desodorante, seu shampoozinho, essa cueca. Você leva para um dia, depois para outro. seus remédios, tá bom? Suas guloseimas, né? Tá? E equipamento de tecnológico, celular, GPS, microcompressor para encher o pneu da moto, cabos do drone, cabos da sua GoPro,
baterias, entendeu? Tudo isso checklist. Eletrônica, né? No caso do que você vai levar, extensão, se você vai precisar de uma extensão, se vai num camp, por exemplo, você tem que ter uma extensão até sua barraca, etc, né? E é isso. Deixa eu ver aqui. É, é, é. Assim, e os últimos ajustes, né? É você começar a fazer viagens curtas, médias, longas. Essa viagem, como nós fazemos para o Ushuaia no começo do ano, é uma boa experiência para quem quer fazer uma longa viagem. A gente viaja mais de 30 dias. Pessoas que vivem viajando, uma viagem às vezes de 30 dias, não é grande coisa. Mas às vezes para quem nunca viajou, você ir de São Paulo a Rio de Janeiro já é uma baita de uma viagem. Entende? Então é difícil a gente dar uma referência, padronizar o que seria uma longa viagem. Para um pode ser longa, para outro pode ser perto dessa viagem, que para o outro é longa. Então é relativo, né? Mas não importa. O que importa é a sua preparação, seu planejamento. Dentro do estado que você se encontra, com a moto que você tem. Vai treinando, vai viajando e vai tentando ir cada vez mais longe. Mais longe, mais longe, mais longe. Ah, eu fui para Atacama, agora eu quero ir para Ushuaia. Ah, depois eu quero ir subir Peru até Colômbia. Percebe? E vai dando corda a pipa, né? Vai dando corda a pipa, né? Vai soltando linha e vai viajando. Aí você vai se deparar com a saudade, né? Com os perrengues, como você está se virando com as dificuldades, com os riscos, seu autocontrole, sua questão psicológica, a sua ansiedade. Então, quanto mais viajar e quanto mais tempo você ficar viajando, melhor você vai se conhecendo e toda situação que você precisa ter experiência numa viagem dessa. Né? Não adianta ficar no sofá só lendo livros, só não sei o quê. Como eu falei, isso é importantíssimo para tudo. Mas aí tem a parte prática. Né? Tem as informações que nós adquirimos, o conhecimento através das informações, mas tem a prática. Tem que fazer cursos de off-road, cursos de mecânica básica, de eletrônica básica, essas coisas. Né? Para você, curso de primeiros socorros, tá? O básico. Socorrer alguém ou você auto se socorrer. Tem gente que consegue perceber se ele está passando mal, se ele está com começo de um AVC. Por quê? Porque ele aprendeu quais são os sintomas de certas coisas que irá nos acontecer. Então o corpo fala. E se você tem conhecimento, você pode se salvar ou você pode salvar alguém. Então esse curso de primeiros socorros, o básico, para você estar viajando numa longa viagem, é necessário. Não é importante. É necessário você ter conhecimentos básicos de primeiros socorros. Né? Socorrista. Legal? Tá? Bom, isso. E aí, o que levar na viagem? Cartão, dinheiro, dólar, né? Como é que você pretende pagar a sua viagem? Depende os países que você vai, depende se aquele país aceita cartão ou não. Tem países que dificilmente aceita cartão. Você vai lá para a região da Mongólia, né? Que lá quase todo o país é off-road, tá certo? Né? E será que você vai naquela venda comer um prato de comida no meio daquelas montanhas? Será que vai passar cartão lá? Eu acho que não. Entendeu? Então, assim, você tem que ter dinheiro em espécie de cada país, né? Pelo menos um pouco de cada país. Um bom cartão de débito que hoje já tem no mercado, o Wise, Nomad, C6, tem um dólar Bank agora. Tem esses que você deposita dinheiro aqui no Brasil e você leva ele nas suas viagens e ele paga no débito lá para onde você estiver, né? Então, o Nomad, por exemplo, ele só aceita dólar, né? E você carrega em reais e todo pagamento feito com cartão Nomad é em dólar, transformação em dólar. O Wise já tem moeda de 50 países, não tem peso argentino. Com essa bagunça do peso argentino que sobe, desce, eles não estão trabalhando com peso argentino Wise. Mas, assim, e olha, várias outras moedas o Wise tem, né? O C6, o Bank C6 também. Então são cartões que ficam, parece, na nuvem, e que chega lá funciona. E cartão de crédito, que está liberado, né? Para você fazer compras internacionais naqueles países que você vai. Tem que avisar lá sua central de cartão de crédito que você vai fazer uma longa viagem e vai passar por tais países. Então, para que ele libere, desbloqueie o seu cartão de crédito, para que você possa realizar pagamentos no exterior. Não é? Tá certo? E contato com a gerente do seu banco. Embora tem bancos eletrônicos hoje que é tudo virtual, que não tem uma agência física, eu não sei, mas talvez contato financeiro com o seu banco seria importante você ter alguém
que possa, numa emergência, numa necessidade, alguém resolver a questão para você, te ajudar, né? Contatos com familiares, pegar contatos dos familiares, dos amigos que você tem, também de alguns lugares de pronto-socorro, e a Marcita lembrou bem, e principalmente da seguradora. Se você precisar acionar o seu seguro, seja o seu seguro saúde, seu seguro viagem, né? Seja o seguro da moto. São dois seguros que um não tem nada a ver com o outro, né? Um é o seguro viagem, que é o seu seguro, e o outro é da moto, né? Então, assim, se você tem uma pessoa, o seu corretor, que lhe explicou toda a cobertura do seu seguro que você fez para uma viagem internacional, você tem contato dele 24 horas, se você precisar ligar às 2 da manhã para ele, ele vai te socorrer. Então, se não for só ele, tem que ter mais um. Então, esses contatos, quando você está lá fora e você está numa emergência, de uma ocorrência, alguma coisa, esses contatos valem ouro, porque eles podem te ajudar a resolver uma situação complicada e que muitas vezes você, sem esses contatos, ficaria numa situação bastante difícil. Então, contato é muito importante, né? Para que você possa fazer uma viagem um pouquinho com mais segurança. Tá? E é isso aí, gente. Quem é que vai aqui? Então, esse foi um resumo do resumo de um início de planejamento e de preparação para você fazer uma longa viagem. Seja uma expedição longa ou não, né? Entende? Então, eu vou para Ushuaia, aqui em Patagônia, que já foram 14 mil quilômetros, 35 dias de viagem. Já é um esquenta, né? Já é um bom esquenta. E já é uma boa experiência para viagens mais longas, tá? Porque você está mais de um mês fora, passamos por várias dificuldades, por ventanias, tivemos que acelerar um dia a mais a nossa viagem, senão a gente não conseguiria atravessar o Estreito de Magalhães, porque fechou devido ao tempo que estava lá com ventos de mais de 100 km por hora. Isso é uma baita experiência. Frio, calor que nós passamos, tá certo? Então, chuva, né? Chuva, que é a chuva muito gelada. Então, isso vai te deixando mais forte nas viagens, com mais segurança, entendeu? Mais confiante. Então, para fazer uma viagem dessa, gente, você tem que estar muito confiante, muito bem preparado. E você só consegue adquirir isto viajando e enfrentando as dificuldades. Isso vai te deixar forte, com base, para aguentar a fazer uma expedição, né, de um longo tempo, entendeu? Então, eu me admiro, assim, essas pessoas que saem pelo mundo afora e que ficam meses viajando, sabe? Anos, né? Meses. E outros, igual o Emílio, né? O Emílio Scotto, ficou 10 anos, gente. Sabe o que é isso? 10 anos viajando. E ele saiu com $350 do bolso, né? A história do Emílio é uma coisa fantástica. Ele saiu da Argentina com $350 para fazer uma viagem de 10 anos. Entendeu? Então, e passou por mais de 200 países. Não tem como comparar com nada, né? Uma pessoa dessa. E hoje ele está ativo, está levando as pessoas para viajarem, e não só de moto, mas de 4x4 também, off-road. Vai pro né? Japão, né? O pessoal Tá? Então, o Emílio está nativa, parabéns. Parabéns para o Ricardo Lugre, para Marcelo Leite, para o Ivan. E esse pessoal todo que está viajando, que a gente está seguindo aí também pelas redes sociais, né? Muita gente com um casal viajando, né? Tem pessoas que ficam em... Bom, então é isso. Eu vou só dar um alô aqui. E, Márcia, alguém perguntou alguma coisa? Alguém ajudou o outro? Como é que estamos aqui? Né? Olha, doutor, fala um pouquinho da viagem de outubro. Que o Pedro Aparecido, né? A viagem de outubro para o Uyuni, Argentina, Bolívia e Atacama. Né? Em outubro faremos, então, 20 dias de viagem, saindo de Puerto Iguaçu, encostadinho em Foz do Iguaçu. Né? Serão, então, 20 dias. Passaremos por lugares incríveis desses 3 países e principalmente o maior salário do mundo, o Uyuni, né? Então, uma viagem que cada dia é uma experiência, sabe? Você conhecer um pouquinho coisas importantes de 3 países, numa única viagem. Olha, uma vaga. Tem? Tem. A Márcia está falando que tem uma vaga para outubro, tá? Mas se a pessoa chorar muito, chorar, Tutu, mas leva eu. Daí eu vou pensar se eu vou abrir mais uma vaga. Mais uma vaga ainda tem. Bora, gente, bora. A internet hoje está em qualquer lugar. Quando você estava falando. Da internet, isso é verdade. Tem muita internet. O Friends Adventure, Marcão, querido Marcão, viajando pelo leste europeu, pela Espanha e depois Portugal, não é? Querido, Marcão, olha, que saudades. Eu estou seguindo, viu? Volta e meia, eu estou lá escutando as suas falas, as suas mensagens, seus áudios, seus vídeos, sabe? Eu sei qual é essa turma maravilhosa que você está levando agora.
né? E que já estão, acho que já concluindo essa viagem pela Europa, não é isso? Né? Friends Adventure e Mototurismo. Marcão, pessoal, pensa num cara que é craque em mototurismo e leva você na maior segurança do mundo, tudo certo, tá aqui, ó. Friends Adventure. Marcão, querido amigo lá de Curitiba, né? E a gente já fez uma parceria para levar os pilotos, né, na Route 66, né? A Route 66. O Marcão é o expert. Quem quer viajar para os Estados Unidos, fazer inteirinha ou parcialmente a Route 66, fala aqui com Friends Adventure com o Marcão. Você fará uma viagem incrível com ele. O Alberto está aqui, imagem, obrigado. O Walter Matiki, boa noite. Em março fomos para Atacama com as dicas do Tutu, pois não fechou o grupo, mas o Tutu deu toda a assistência e passou o contato do Fabinho. E encaramos 19 dias incríveis, 7.000 quilômetros emocionantes. Walter, querido, eu sabia que ia dar tudo certo. Matink, olha aí, tá vendo? Isso sim que é determinação, tá determinado a fazer uma viagem, tá? Foi atrás, eu ajudei, e outros ajudaram, e o importante é que deu tudo certo, né? É isso daí, Walter. Eu fiquei felicíssimo, viu? Muito feliz por vocês, muito feliz mesmo. Com o Motoca, o Ed está aqui, Motoca pelo Mundo. Boa noite, queridos. Querido amigo Motoca pelo Mundo, o Ed, viu? Imagem. Tutu, tem como você colocar o livro no YouTube? A Marcita... A live. Na nossa conversa curta? Qual livro? A live, né? Colocar as lives no YouTube. Já tá, entendi. Tá, a Marcita... É com a Marcita, ó. Fala com a Marcita. É a Marcita que dá bronca nela. Já respondeu. Bom, já respondeu. Bom, gente, eu acho que é isso. Então, vai ter que usar... Naim tá falando, vai ter que usar a buscar. Vai ter que usar a buscar. A burca. A burca? A burca. Vai ter que... a burca, lá para Paquistão. Vai ter que ter a Márcia vai ter que ter a burca, Isso, Eita, vamos levar a burca na moto, então, ixi, Maria. Noite abençoada, Tutu e Marcita, o Márcio está aqui falando conosco. O Antônio Gobi, eita, Antonito, querido. Grande Tutu Marcita, já viajo há algum tempo pela América do Sul e posso dizer com experiência vivida. Tudo que você falou está 100% certo. Inclusive, já usei teus conselhos em minhas viagens. Ô, Antônio, poxa, aí valeu, né? É mais uma confirmação da gente estar falando coisas realmente importantes para todos nós, não é? É isso mesmo, já acontece. Valeu o apoio e a força, né? E a confirmação da nossa fala. Muito obrigado. Olha lá, o Evandro está falando com uma excelente live, aprendi muita coisa sobre mototurismo hoje. Forte abraço. Debis por aí. Tutu, obrigado pelas... Debis por aí, perdão. Debis por aí, legal. Tutu, obrigado pelas informações. Sou iniciante de aventuras, de scooter. Arlequina, minha bis 125. Arlequina. Um abraço para Arlequina e outro super abraço para você também. Mas é começando mesmo. Daqui a pouco você já vai estar com esse pensamento. Foca, eu vou fazer uma grande viagem. E você conseguirá, pode ter certeza. É focar. Bem, feito então, gente. Eu agradeço muitíssimo a todos vocês por estarem conosco. Mais uma conversa curta. Numa segunda-feira, as nossas segundas-feiras, da nossa reunião, nosso encontro com os amigos, os irmãos. Aqui um conhece o outro, um planeja com o outro viagens, informações sobre vários assuntos, das maior tipo de variedade de temas possíveis dentro do universo das duas rodas, que realmente nós somos apaixonadíssimos por este mundo, né? Bom, boa semana, fiquem em paz e Deus abençoe cada um de nós. E não esqueçam, gente, sendo numa curta viagem, média viagem ou numa longa viagem, é na estrada que nos encontramos. Beijão a todos. Valeu! Valeu, boa noite. Que legal, hein? Uhul! É isso aí! O Antônio Gobi, eita, Antonito, querido. Grande Tutu Marcita, já viajo há algum tempo pela América do Sul e posso dizer com experiência vivida. Tudo que você falou está 100% certo. Inclusive, já usei teus conselhos em minhas viagens. Ô, Antônio, poxa, aí valeu, né? É mais uma confirmação da gente estar falando coisas realmente importantes para todos nós, não é? É isso mesmo, já acontece. Valeu
Valeu o apoio e a força, né? E a confirmação da nossa fala. Muito obrigado. Olha lá, o Evandro está falando com uma excelente live. Aprendi muita coisa sobre mototurismo hoje. Cole, forte abraço. Debis por aí. Tutu, obrigado Debis por aí. Debis por aí, perdão. Debis por aí. Legal. Tutu, obrigado pelas informações. Sou iniciante de aventuras. De scooter. Arlequina, minha bis 125. Arlequina. Um abraço para Arlequina e outro super abraço para você também. Mas é começando mesmo. Daqui a pouco você já vai estar com esse pensamento. Foca, eu vou fazer uma grande viagem. E você conseguirá, pode ter certeza. É focar. Bem, feito então, gente. Eu agradeço muitíssimo a todos vocês por estarem conosco. Mais uma conversa curta. Numa segunda-feira, as nossas segundas-feiras, da nossa reunião, nosso encontro com os amigos, os irmãos. Aqui um conhece o outro, um planeja com o outro viagens, informações sobre vários assuntos, das maior tipo de variedade de temas possíveis dentro do universo das duas rodas, que realmente nós somos apaixonadíssimos por este mundo, né? Bom, boa semana, fiquem em paz e Deus abençoe cada um de nós. E não esqueçam, gente, sendo numa curta viagem, média viagem ou numa longa viagem, é na estrada que nos encontramos. Beijão a todos. Valeu! Valeu, boa noite. Ei, que legal, hein? Uhul! É isso aí!